Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que recebe a todos com muita alegria, que está com suas portas abertas desde cedo, já totalmente preparada pela equipe espiritual que se faz aqui presente, que desde os primeiros minutos da manhã já preparou o ambiente, energizando, preparando para recebê-los com muito carinho, muito amor e muito acolhimento. E para que a gente possa sintonizar com essa equipe espiritual que se faz aqui presente, convidamos a todos para um momento de prece. Aqueles que quiserem, para se sentir mais à vontade, a título de concentração e quiserem fechar os olhos, pode ficar à vontade. E vamos elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso coração até Jesus. Abrir as portas dos nossos corações para o nosso querido Mestre, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos iluminar. E começar a prece fazendo um agradecimento. Agradecer a Deus, agradecer ao querido Mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui em mais uma manhã, pela oportunidade deste dia, estudando e aprendendo com seus ensinamentos. Afinal de contas, é muito bom, é muito gostoso falar sobre os ensinamentos de Jesus. Que a paz do querido Mestre, a bênção de Deus, esteja no coração de todos. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Injúrias e Violências, tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, dos itens 1 a 6. E o nosso querido amigo Antônio Carlos, que trará para nós a exposição do tema. Seja muito feliz, Antônio Carlos. Saudações a todos. Muito bom estarmos reunidos novamente para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos esclarece, nos fortalece e que traz os ensinamentos do Mestre Jesus de uma forma clara, onde nós possamos entender realmente o que ele quis dizer há mais de 2000 anos atrás. E o tema de hoje é justamente uma das passagens, do Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra. Nós vamos falar justamente a parte que fala sobre injúrias e violência. Nós vivemos num mundo hoje onde nós às vezes pensamos, onde está a evolução do ser humano? Parece que está pior do que no passado, tanta violência, tantas pessoas fazendo maldade, parece que não tem nenhum sentimento de amor no coração e nós nos questionamos, por que, que de tanta violência, por que vivemos num mundo tão violento? E Jesus nos trouxe de uma forma para nós entendermos isso, que nós precisamos mudar e entender essa situação. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela vem também trazendo uma forma mais clara para nós, como ela nos diz, que nós somos espíritos imortais, já tivemos várias reencarnações, e no passado, lá nas primeiras encarnações, nos primórdios, nós ainda muito primitivos, tínhamos mais instintos do que razão, e precisávamos ser violentos. Nós vivíamos num mundo onde eram animais selvagens, animais enormes, nós tínhamos que caçar para sobreviver, nós tínhamos às vezes próximo de nós criaturas também com as mesmas dificuldades que nós tínhamos e às vezes para se preservar ela preferia tirar a nossa vida para pegar o nosso alimento do que ir atrás de um animal violento que podia tirar a vida dele. E sempre com essa forma de viver, sempre através da violência. Por quê? Porque naquela época era a forma que nós tínhamos para sobreviver. E viemos reencarnando, viemos aos poucos desenvolvendo a razão, desenvolvendo o carinho e o amor para aqueles que estavam próximos de nós. Mas nós ainda somos criaturas muito bélicas porque isso está muito arraigado em nós, E
sentimento que nós trazemos de defesa, porque nós às vezes agredimos não por maldade, mas para nos defendermos, né? Está dentro de nós. Quando falamos nós estamos falando toda a humanidade, tá? Porque todos nós passamos por isso. E trazemos isso dentro de nós, e esse instinto, ainda que trazemos muito forte, faz com que nós criamos dificuldades, às vezes, no nosso relacionamento com os seres que estão próximos a nós. Porque se nós formos olhar, nós vemos muito, avaliamos a violência através de pessoas que causam a violência mesmo, ou seja, traficantes, às vezes pessoas que tiram a vida do outro para roubar um celular, que não têm o mínimo de sentimento de amor dentro de si. Nós avaliamos somente essas pessoas, mas Joana de Ângeles vem nos dizer que precisamos também avaliar em nós os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Porque, como ela diz, nós não estamos somente verificando esses que já trazem isso e, de certa forma, extravasa esse sentimento. Muitos de nós temos esse sentimento e fazemos de uma forma até impensada e fazemos achando que estamos nos protegendo e que às vezes fazemos isso achando que estamos protegendo aquele ser que nós amamos. Hoje talvez não acontece muito isso, mas no passado, quando os pais educavam os filhos, normalmente se os filhos fizessem coisas indevidas, coisas erradas, o pai castigava, colocava de castigo e muitas vezes até agredia. Não é porque ele não gostava do filho, ele agredia por amor. Por que ele agredia por amor? Porque ele sabia que determinadas atitudes que o filho estava tendo poderia trazer muita dor e sofrimento para esse filho. Ele não queria ver o filho sofrendo. Então, ele, de certa forma, ele agia com violência para conter o instinto desse filho, para conter aquele sentimento que ele estava trazendo dentro de si, para fazer com que ele mudasse e para que ele não viesse a sofrer no futuro. Vejam como nós somos, às vezes, não pensamos no que nós estamos fazendo. Estamos usando da violência para tentarmos educar um ser, para que esse ser seja mais amável e seja mais amoroso. Né? Então, Joana de Ângeles vem nos dizer que isso tudo está dentro de cada um, está arraigado em cada um de nós. E nós, às vezes, por mais que nós fazemos, por mais que nós tentamos agir corretamente, em determinados momentos, nós perdemos as estribeiras. Quando nós nos irritamos, quando alguém faz algumas coisas que nos desagradam, como é a nossa reação? Então, se pararmos para observar, também agimos de forma agressiva. Mesmo de forma impensada, nós agredimos as pessoas. Às vezes até numa conversa entre marido e mulher, pessoas que se amam, às vezes um fala uma coisa que o outro não gosta, começam a se agredir mutuamente. Então, Joana de Ângeles fala, nós precisamos prestar atenção não no que o outro está fazendo, precisamos prestar atenção no que nós fazemos, porque nós fazemos parte dessa sociedade, dessa humanidade encarnada, e vai depender da nossa mudança que isso venha a fazer com que o planeta se modifique. Então, quando nós olhamos hoje e achamos que o planeta está muito violento, então vamos olhar como era lá nos primórdios, no passado, lá na Idade Média, por exemplo, a violência já existia. Desde a época dos egípcios, a violência já existia, ela sempre existiu. É que hoje ela aparece muito porque nós temos as mídias que trazem as informações para nós. Mas no passado a violência também já existia e muito maior do que é hoje, porque naquela época as pessoas faziam e não paravam para pensar se estavam fazendo certo ou errado. Ela queria se defender, o homem saía de casa armado, e se alguém olhasse de uma forma para ele diferente, ou começasse a encará-lo, ele agredia esse ser no instinto de querendo se defender. Ele achava que quando começavam a olhar e fazer algumas coisas desagradáveis para ele, ele estava sendo ameaçado. E como é que nós vamos reagir a essa ameaça? Através da violência. Então o homem era muito mais violento. Nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós. Nós procuramos agir corretamente. Nós procuramos fazer as coisas para agradar o nosso semelhante. Mas ai se esse semelhante nos desagradar. Ainda somos assim. Então, a Joana de Ângeles veio nos falar, precisamos prestar atenção nas nossas atitudes para não deixarmos isso acontecer com muita frequência. É aos poucos que nós vamos nos liberando dessa violência, desse sentimento que trazemos dentro de nós, as injúrias principalmente. Quantas vezes nós falamos de pessoas que fazem coisas que nós não concordamos e criticamos essas pessoas?
Falamos mal dessas pessoas, mesmo achando que estamos conversando com um amigo e comentando sobre o ato de alguém que fez alguma coisa indevida. Estamos falando dela e às vezes colocando para fora esse sentimento que nós temos dentro de nós, que sentimos esse desagrado na reação ou na forma de ser daquela pessoa. Então, Joana de Ângeles fala, precisamos prestar muita atenção nas nossas atitudes e entendermos, é uma situação de cada um de nós, todos nós estamos aqui encarnados para superarmos essas dificuldades que nós trazemos, porque hoje nós desenvolvemos a razão, a nossa inteligência está muito mais desenvolvida, hoje nós sabemos que precisamos nos conter e vencer essa tendência que ainda trazemos dentro de nós. Mas para isso nós precisamos nos esforçar e entender que é coisas que já vêm há muitas, desde no momento em que nós fomos criados, desde o momento que nós ainda estagiávamos em corpos de animais, onde o animal tem o instinto de sobrevivência. Ele agride, ele é violento para sobreviver. Não é maldade, o animal não tem maldade, mas o homem, a partir do momento que adquire a razão, ele começa a agir de determinadas formas, buscando, às vezes, alguma coisa que lhe traga prazer, ou que lhe traga conforto, então ele age de uma forma até agressiva e violenta. O animal não tem isso, mas nós já temos essa compreensão e muitas vezes usamos a nosso favor, achando que com isso nós estaremos conquistando aquilo que nós almejamos, seja lá o que for. Então nós precisamos entender que o ser humano ele está desenvolvendo dentro de si o amor e cada um está no seu momento. E hoje, como os Espíritos falam, nós estamos passando por um processo de transformação, a Terra está passando por um processo de transformação, vai passar de um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta onde todos sofrem, para um planeta de regeneração, onde a maioria da humanidade encarnada serão felizes. Terão problemas? Terão. Nós estamos ainda nesse processo de aprendizado, mas já não tanto como hoje, já não haverá tanta maldade, não haverá tanta violência e não haverá tantas pessoas fazendo o mal. Mas para que isso aconteça, Deus é muito bom, Ele dá oportunidade para todos os seus filhos, reencarnados e desencarnados, que estão aqui na crosta terrestre, aguardando para reencarnar também. Então existem muitas criaturas no mundo espiritual ainda muito arraigado a esse sentimento de violência, de maldade. E Deus está dando oportunidade para essas criaturas também. E essas criaturas estão reencarnando nesse momento, que é um momento de transição, para aprender junto com aqueles que estão aqui e que já têm uma compreensão um pouquinho melhor. Então estão reencarnando criaturas, às vezes, muito violentas, mas vai depender da educação que ele recebe dentro do seu lar, vai depender da tendência forte que ele traz dentro de si, superar essas tendências, vai depender dele também essa mudança. E isso tudo são oportunidades. Então Deus não está castigando, nós não estamos num mundo violento. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde muitas criaturas ainda trazem a violência dentro de si. Mas vamos entender, nós estamos num planeta hoje que, encarnados aqui, nós temos 8 bilhões de criaturas reencarnadas nesse planeta. Temos algumas pessoas que fazem maldade porque são maus. Temos algumas pessoas que cometem erros grotescos, que levam outras pessoas aos erros, ou seja, drogas, traficantes, essas coisas que fazem muito mal. Temos pessoas que têm poder na mão e usam esse poder somente em benefício próprio e acabam prejudicando outras pessoas que fazem o mal. Mas se nós juntarmos todas essas pessoas, é um percentual muito pequeno em relação daqueles que estão encarnados aqui. A grande maioria já luta contra essa tendência e age de uma forma correta, já procuram auxiliar o seu semelhante, procuram relevar algumas coisas que acontecem com o seu semelhante. E esses que estão aqui servem de exemplos para aqueles que estão arraigados ainda no mal. Então, como os Espíritos falam, Joana de Ângeles nos diz, não precisamos ficar criticando, vamos dar o exemplo, porque entender que cada um está no seu momento, buscar auxiliar essas criaturas, não julgando-as, não condenando-as e não lhe desejando o mal. Porque quando nós estamos pensando negativamente em relação a alguém, às vezes até achamos que estamos fazendo justiça, porque nós achamos, muitas vezes a pessoa faz coisas erradas, nós queremos que ela sofra, nós queremos que ela seja condenada pelo tribunal dos homens e que ficam muito tempo lá presa, alguns desejam a prisão perpétua, outros já desejam a pena de morte. Vejam,
é aquele sentimento agressivo que nós trazemos dentro de nós, é a violência que nós temos dentro de nós. Nós não fazemos, mas nós desejamos. E às vezes, se nós passarmos por situações semelhantes, nós vamos ser agressivos e nós vamos ser violentos. Nós não fazemos porque a lei nos impede, né, a nossa lei dos homens, a nossa consciência nos alerta que isso não é correto e nós nos contemos. Mas às vezes, veladamente, nós praticamos a violência. Quantas vezes nós vemos pessoas com aparência muito boa, com palavras calmas, mansas, e essas pessoas, elas não fazem diretamente, mas elas criam situações para que outros façam o que elas querem que seja feito. Por exemplo, eu quero prejudicar determinadas pessoas. Ah, mas eu sou um espírita, eu falo o nome de Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu faço? É exemplo, eu não sou assim não, só um exemplo, tá? O que eu faço? Eu começo a induzir um companheiro que eu sei que é meio atrapalhadinho. Você vê fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. Eu acabo colocando esse camarada contra o outro e esse acaba fazendo, criando algumas atitudes, prejudicando o outro, que é o que eu queria fazer. Só que eu não faço diretamente, são aquelas maldades veladas, a violência velada que acontece no nosso meio ainda. Então, quando começamos a observar isso, fala, bom, eu não fiz, mas eu envolvi outras pessoas e fiz com que ela fizesse e realizasse a minha vontade. Vejam como são as coisas. Nós não vemos isso acontecer muito no nosso dia a dia, pessoas usando as outras, às vezes outros menos desavisados, às vezes um pouco menos intelectualmente desenvolvido e acabam se deixando levar por aqueles que intelectualmente se acham superiores. É a violência, é uma violência velada. Aquele que coordenou praticamente passa por bonzinho, por bondoso, mas ele praticou a violência e envolvendo outras pessoas e fazendo essa outra pessoa fazer a violência. As guerras. Quantos líderes, sejam eles oficiais, sejam eles presidentes, seja lá o que for, que usam do seu poder, mas eles não vão na frente de batalha. Eles criam, declaram a guerra a outra pessoa, ao outro país, mas quem é que vão para as guerras? Geralmente, pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Geralmente, pessoas que estão ali porque são obrigadas. Ela não está indo por prazer, alguns vão até, mas muitos não vão por prazer, vão porque vão servir a pátria, é obrigado a ir. E ali na frente de batalha, ele é obrigado a ser violento, porque se ele não for violento, o outro lhe tira a vida. Mas o seu desejo seria estar ali? Não. Ele foi induzido por outra criatura que tem o poder e que está fazendo essas criaturas todas sofrerem, achando que com isso ele está realizando os seus desejos, ou seja, dominar o seu oponente, dominar a outra região para obter o quê? Bens materiais. Então, quando começamos a olhar por esse ângulo, nós começamos a perceber que ainda trazemos esse instinto dentro de nós e que nós precisamos lutar contra isso. E como é que nós vamos lutar contra isso? Fazendo o que Jesus nos diz, sendo mansos. Ou seja, mansos no sentido de não desejar o mal ao nosso semelhante, não querer que o nosso semelhante sofra porque ele está fazendo coisas erradas. Lógico que nós não vamos ser coniventes com os erros. Nós temos a justiça dos homens, a pessoa está fazendo coisas erradas, a justiça dos homens está aí para impor um limite para essa criatura, mas não cabe a nós impormos esse limite, não cabe a nós desejarmos que ele sofra, porque como nós falamos, às vezes nós falamos em justiça, mas a nossa justiça, o que é? É uma vingança. Queremos justiça? Sim, queremos conter a pessoa que está fazendo coisas erradas, queremos que ela, de certa forma, pague pelo seu erro, mas não vamos nós desejar que ela passe por determinada situação. A justiça dos homens está aí, às vezes nós concordamos e muitas vezes não concordamos com o que é determinado, com a sentença que é dada, mas se nós tivermos compreensão, esse ser está aqui também para aprender, talvez essa sentença que nós achamos que é muito branda para aquela pessoa que cometeu um erro muito grande, sirva para que ela possa refletir e mudar as suas atitudes. Alguns não mudam nessa existência, gente. Nós temos que entender isso, nós somos espíritos imortais. Então, nessa existência, às vezes, a criatura, o espírito reencarna para superar uma tendência muito forte que ele traz dentro de si.
Ele passa a sua vida toda e não consegue superar isso, mas ele está tendo exemplos bons de outras criaturas que estão, de certa forma, lutando para não deixar isso fluir, né? Não deixar essa tendência negativa fluidificar, para que ele não cometa erros, dando um exemplo para aquele que não consegue superar isso ainda, que é possível. Ele vai passar uma reencarnação, às vezes errando. Vai vir numa outra reencarnação, terá outra oportunidade nessa outra reencarnação, já virá com a mente um pouquinho mais aberta, talvez ainda com essa dificuldade, mas já com a mente aberta para lutar contra essas tendências que ele tem. Às vezes vem até como expiação, passando por situações muito difíceis para ele aprender a ser mais amável, a ser mais dócil, a ser manso, como dizia Jesus. Mas isso é individual, é de cada um de nós. Então os Espíritos falam, nós precisamos orar por essas criaturas para que elas se fortaleçam, para que elas consigam superar tudo isso, né, e conseguirá devagar, aos poucos, ir se melhorando. Hoje nós temos uma certa noção do que é certo e o que é errado. Hoje nós nos contemos para não sermos violentos, não sermos maldosos. Sentimos às vezes raiva, ficamos nervosos, e quando nós estamos nervosos e com muita raiva, qual é a nossa primeira atitude? Pensamos, qual é o nosso primeiro pensamento? Atitude não, mas o primeiro pensamento é revidar, não é assim? E revidar, e geralmente revidar na mesma intensidade que daquilo que o outro fez para nós. Mas nós às vezes nos contemos, nós nos calamos, nós não falamos, nós ficamos com aquilo dentro de nós e não damos vazão a esse sentimento. Isso é um esforço que nós estamos fazendo. Aí os Espíritos vêm nos dizer também, colocar em prática novamente o que Jesus disse. Fazei o bem àquele que lhe causa o mal. Ama o seu inimigo. Aí a gente fica mais preocupado ainda. Como é que eu vou amar uma pessoa que só faz o mal e que eu sei que se ela tiver oportunidade ela vai me prejudicar muito? Jesus não está dizendo para nós pegarmos aquele que não gosta de nós, o nosso inimigo, e sairmos abraçados aos beijos com ele. Não. Nós vamos nos afastar, nós vamos nos preservar, é claro, senão ele vai nos causar o mal. Mas para nos preservar, nós não precisamos atacar, como nós fazíamos no passado. Para nos preservar, nós podemos nos afastar, orar e desejar o bem dessa criatura. E se um dia essa criatura precisar de ajuda e nós tivermos condições, vamos ajudá-la sem apontar o dedo e dizendo, está vendo, você foi mal comigo, eu estou sendo bonzinho com você. Não, aí também é uma forma de humilhação. Fazer o bem por amor e não desejar o mal daquele que nos causa o mal. E como é que nós vamos conseguir agir dessa forma? Não alimentando pensamentos negativos. A pessoa fez o mal para nós e nós ficamos toda hora relembrando aquele mal que ele nos fez, nós estamos constantemente revivendo aquilo. Porque cada vez que nós lembramos algo que aconteceu desagradável, ou até agradável, que aconteceu conosco no passado, nós estamos revivendo aquela situação. Não é assim? Vamos falar da agradável. Quando nós lembramos de algo muito bom, muito gostoso que aconteceu conosco lá 20 anos atrás, ou muito tempo atrás, nós não sentimos aquele bem-estar, aquela coisa gostosa dentro de nós, porque nós estamos revivendo aquela situação boa e agradável. Agora, quando eu começo a relembrar coisas desagradáveis que fizeram a mim, que me prejudicaram, que causou muita dor há 20 anos atrás, eu continuo sentindo essa dor hoje. Eu continuo revivendo, estou constantemente revivendo, é como se estivesse acontecendo comigo nesse exato momento. Aí eu não consigo esquecer e ficar sem desejar o mal àquele que me prejudicou, principalmente eu tenho essa tendência. Então, o que Jesus fala, fazer o bem ao seu inimigo, não desejando-lhe o mal? É esquecendo, esquecer a gente não esquece, é claro, mas evitar de ficarmos pensando naquela situação. Porque quando fazem alguma coisa para nós e nós ficamos remoendo aquilo dentro de nós, nós atraímos para junto de nós companheiros desencarnados que pensam da mesma maneira. E esses pensamentos dessas criaturas desencarnadas que têm ódio no coração e que não querem a felicidade de ninguém porque eles não são felizes, vão começar a incutir na nossa mente aquela lembrança todo momento. Está vendo o que fizeram com você? Te prejudicaram, você vai ficar quieto, não pode deixar quieto. Se você ficar quieto, vai aproveitar e vai continuar fazendo. Precisamos dar uma lição. Não é isso que passa na nossa cabeça? Geralmente, quando nós estamos pensando em pessoas que fizeram mal para nós, nós passamos para pensar dessa forma e achamos que são os nossos pensamentos. Mas 90% desses pensamentos não são nossos.
Porque nós damos guarida a esse tipo de influência, esses espíritos conversando conosco mentalmente começam a incutir na nossa mente esses pensamentos, porque eles são assim, eles querem ainda ver o sofrimento, eles não têm ainda a noção de que precisam se modificar. E nós estamos dando guarida a isso, e nós começamos a alimentar esse tipo de pensamento dentro de nós, e acabamos, às vezes, incorrendo em erros muito graves, e depois nós até nos arrependemos. Por que eu falei isso? Por que eu não fiquei quieto? Por que eu tive essa atitude? Não é isso que acontece com a gente? Um exemplo bem grosseiro que eu tenho certeza que acontece com a grande maioria de nós, pelo menos aqueles que dirigem. No trânsito. Nós estamos no trânsito lá bonitinho, calminho, tranquilo, só que está uma fila, está um trânsito, né? De repente passa um camarada pela minha direita aqui, no acostamento, e começa a ver um guarda lá na frente, ou coisa parecida, ele começa a querer entrar na minha frente. O que eu faço? Eu colo no carro da frente, eu não deixo ele entrar. Né? Folgado, o quê? Vou deixar ele entrar. Não pensamos assim, gente? Nós não pensamos diferente. Poxa, deixa ele entrar, coitado. Ele está com pressa. Não, nós ficamos insistindo e às vezes ficamos batendo boca com a criatura. Nós não somos maus. Às vezes ele também não é mau. Um motivo ou outro levou ele ali, ou é muito apressado, coisa parecida. Mas nós julgamos e falamos, não, você é folgado, você vai ficar aí, eu não vou deixar você entrar na minha frente. Nós não pensamos, às vezes não falamos, mas nós pensamos, né? Então, ainda é essa coisa de autodefesa, né? Aquela violência interior de cada um de nós. Porque se eu deixar, eu estarei me sentindo de certa forma, não, ele é folgado, ele abusou, eu vou deixar ele me explorar. Não, o que Jesus fala, deixa o homem embora, vai com Deus, por que eu vou ficar brigando com ele? Às vezes a gente chega até às vias de fatos aí, trocando tapas. E acontece muito, né? Nós vemos às vezes, por causa do quê? Orgulho. É o orgulho. Porque se ele entrar na minha frente, eu vou me sentir de certa forma humilhado, coisa parecida, ele é muito folgado. Não. Então, quando nós começamos a mudar, nós não vamos receber influências de criaturas que querem nos prejudicar e querem prejudicar toda a humanidade. Sabem por que isso às vezes acontece? Eu falei, às vezes nós estamos calmos, tranquilos, né? E acontece isso, nós nos irritamos. Quando nós nos irritamos, baixamos o nosso padrão vibratório e começamos a receber essa influenciação desses espíritos. Aquele que está querendo entrar na minha frente, às vezes ele nem imaginou que eu não ia deixar, ele achou que eu poderia deixá-lo entrar, e eu não deixei, ele se irrita, e ele se irritando, ele baixa seu padrão vibratório também. Então aquele que está, de certa forma, me envolvendo, fazendo com que eu pense negativamente, envolve aquele lá também. Ele quer ver mais o circo pegar fogo, gente. Ele não quer ver as pessoas se entendendo. Então ele me envolve, tá vendo? É folgado, não deixa não. Aí envolve o outro, mas ele não deixa você entrar, mas como ele é folgado? E ficamos os dois batendo boca, achando que são pensamentos nossos, quando na realidade não são. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Vigie o seu pensamento, que a grande maioria é influência. Estamos envoltos, né? Junto com os desencarnados, porque o mundo espiritual, ele não é lá em cima e nós aqui embaixo. Não, o mundo espiritual é um mundo paralelo ao nosso, só que numa outra dimensão. Nós temos uma desvantagem, alguns de nós não os vemos, eles nos veem e escutam o que nós estamos pensando. Nós não os vemos, mas escutamos o que eles estão pensando e atribuímos isso a nós, achamos que são os nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes nós somos manipulados por essas criaturas, por isso que Jesus fala, vigie o seu pensamento, veja se o que você está pensando condiz com o que você é realmente. Porque senão você poderá ser manipulado por criaturas violentas que querem simplesmente ver a dor e o sofrimento. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender que vamos nos modificando, né? E que é através da reencarnação que todos nós estamos tendo, que as criaturas difíceis estão tendo, aqueles que estão no mundo espiritual terão outras oportunidades também de reencarnar, é através disso que cederá a violência. Porque cada encarnação que nós temos, nós aprendemos, nós evoluímos. Por pior que nós sejamos, nós dificilmente nós ficamos estagnados. Nós sempre aprendemos coisas novas. Nós sempre começamos a ver atitudes de pessoas e ficamos admirados. Poxa, como é que ela consegue agir assim? Eu não consigo. Mas eu já estou me questionando. Quando eu penso dessa forma, eu estou questionando as minhas atitudes. Mesmo sem impensadamente, mas já estou questionando. Como é que esse camarada consegue ser bom e eu não consigo ser bom?
Como é que esse camarada consegue relevar uma agressão e eu não consigo relevar? Eu estou questionando as minhas atitudes, né? Quantas vezes nós pensamos, poxa, como é que ele consegue, né? Como é que ela consegue agir assim? Nós estamos questionando, e isso serve para quê? Para que nós venhamos a refletir mais e começamos a nos mudar. Então a reencarnação vai nos dando essa condição. Nessa existência eu não consegui. Nessa existência eu fiz muitas coisas erradas e, de certa forma, me prejudiquei, porque eu prejudico o outro e a partir do momento que eu estou prejudicando alguém, estou prejudicando a mim mesmo, porque eu vou ter que reparar isso, né, através da lei de causa e efeito. Estou me prejudicando, então eu começo a me questionar e começo a observar as atitudes boas das pessoas têm para comigo ou para com os outros, né? Vocês nunca admiraram ninguém? Os senhores e a senhora nunca admiraram ninguém? Que atitudes que essas pessoas possam ter? Fala, nossa, que bom, que legal, que bacana. Eu não consigo. Já é um progresso, porque eu estou me avaliando. E isso vai fazer com que eu comece, aos poucos, ir me modificando. Talvez nessa encarnação eu desencarne desse mesmo jeito, mas na próxima encarnação eu já vou vir com uma outra mentalidade, vou vir melhor. Assim como nós éramos em existências passadas. Éramos bélicos, agressivos, agredíamos no intuito de nos defender, achávamos que o outro estava pensando alguma coisa, querendo ter alguma atitude agressiva a nós agredíamos primeiro, né? Não tem aquele ditado que diz que a melhor defesa é o ataque? Isso é coisa do passado, que trazemos ainda dentro de nós, né? Então, nós começamos a refletir e começamos a perceber que a melhor defesa é não revidar o mal. A melhor defesa é tentar esquecer o que o outro fez a nós. A melhor defesa é tentar fazer o bem para aquele que nos fez o mal. Foi o que Jesus nos disse. Faça o bem àqueles que te prejudicam, né? Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Jesus não está dizendo para a gente sair por aí apanhando, né? Não é isso. Ele estava dizendo para a gente não guardar aquela coisa, aquele sentimento negativo. Ele estava simplesmente nos dizendo, tente não ficar pensando numa forma negativa em relação a algumas coisas desagradáveis que lhe fizeram. E você vai estar se modificando. Então, quando nós começarmos a termos essa convicção de que isso é bom para nós e que quando nós deixarmos de revidar agressões, seja através de pensamentos, através de desejos ou até através de atitudes, nós seremos os maiores beneficiários. Como Jesus disse, os bons herdarão a terra, né? Então ele diz, os mansos possuirão a terra. Por que possuirão a terra? Nós não somos espíritos. Nós não vamos desencarnar, a nossa verdadeira vida não é a vida espiritual. Por que Jesus diz os bons possuirão a terra? Porque naquela época ele já falava dessa transição planetária. A Terra vai se transformar, vai se tornar um planeta feliz. Você quer permanecer nesse planeta quando ele se tornar um planeta feliz? Mude as suas atitudes para melhor. Não dê vazão a esses sentimentos negativos do passado, essas tendências que você traz do passado. Porque você dando vazão a essas tendências, você vai sair fora da sintonia desse planeta e vai reencarnar em planetas ainda primitivos, como era o planeta Terra quando, né, os capelinos aqui chegaram. Um planeta ainda, vamos viver em cavernas, um planeta que está começando a se formar, como era a Terra na época dos homens das cavernas. Então, é isso que Jesus estava dizendo. Por isso que ele diz, os bons herdarão a terra, porque os bons permanecerão nesse planeta quando ele se transformar num planeta melhor, num planeta feliz. Vamos continuar reencarnando, porque as nossas reencarnações é quase que infinitas, tá? Porque nós estamos constantemente evoluindo. E não pensamos nós que uma encarnação de 100 anos nós vamos evoluir muito. Não. São passos de tartaruga, nós estamos lutando contra nós mesmos, né? E vamos aos poucos evoluindo, e vamos chegar num grau de evolutivo, onde já estaremos muito mais evoluídos para reencarnar no planeta Terra, mesmo a partir do momento que ele esteja feliz, vamos continuar reencarnando em mundos mais felizes, mas ainda continuaremos reencarnando, porque nós não vamos atingir a perfeição absoluta, estamos constantemente evoluindo, e isso é para nós chegar em determinado momento, atingirmos um grau evolutivo, onde não precisaremos mais reencarnar, como Jesus não precisa mais reencarnar.
e vamos dirigir planetas recém-criados por Deus, assim como Jesus é o nosso governador, o governador do planeta Terra. Ele não precisa reencarnar, mas ele é o governador, é ele quem administra esse planeta e é ele que coloca todas as suas fichas em nós. Ele acredita em nós, porque ele sabe que nós vamos conseguir, assim como ele conseguiu, porque ele também foi criado simples e ignorante. Só que naquela época não existia, ele foi o organizador da criação da Terra, então não existia o planeta Terra. Em outros planetas que eram semelhantes ao planeta Terra, hoje passou por tudo isso, atingiu o grau evolutivo em que ele se encontra, e hoje ele é o governador do planeta Terra, sendo responsáveis por todos nós. Por isso que ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos chegarão à perfeição relativa. Todos um dia estarão governando os mundos recém-criados por Deus, porque Deus cria constantemente. E Ele vem nos trazer isso. Se nós entendermos, nós vamos conseguir viver melhor. Nós vamos conseguir superar essa situação difícil pelo qual o planeta está passando. E provavelmente vamos reencarnar nesse planeta quando ele estiver mais feliz. Aí nós seremos felizes. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Agradecemos a todos pela presença. Que todos tenham um excelente final de semana, um domingo abençoado e uma semana iluminada. E que possamos estar aqui presentes novamente na semana que vem. Muito obrigado a todos. Vão com Deus e que Jesus nos acompanhe.